Livro A Conjuração Anticristã, Monsenhor Henri de Lassus. Capítulo 12. A franco-maçonaria no século XVIII. 2. Os anarquistas. Os enciclopedistas não foram os únicos a preparar a Revolução. Barruel não o ignorava. Ele divide em 3 classes os demolidores que sabotam os fundamentos da sociedade cristã. Voltaire e os seus, que ele chama de sofistas da impiedade, porque seu principal objetivo era derrubar os altares de nosso Senhor Jesus Cristo. Os franco-maçons, que ele chama de sofistas da rebelião, porque eles se propõem, pelo menos os que conheciam o segredo da seita, derrubar os tronos dos reis. Os iluminados, que ele chama de sofistas da anarquia, porque ao juramento de derrubar os altares de Cristo, eles acrescentaram o de destruir toda e qualquer religião, e ao juramento de derrubar os tronos, o de fazer desaparecer todo o governo, toda a propriedade, toda a sociedade governada pelas leis. Mais tarde veremos aparecer os maçons das lojas, que retomaram após a Revolução a obra que ela não pudera terminar completamente. Os Carbonari, ou maçons das lojas inferiores, terão por missão especial suscitar a revolução política e substituir as monarquias pelas repúblicas. A alta venda há de destruir a soberania temporal dos papas e de assim preparar a ruína do poder espiritual. Barruel chama, pois, os franco-maçons, em razão da função própria atribuída àqueles de sua época, de os sofistas da rebelião. Rebeldes, visto que tinham como meta a derrubada dos tronos. Sofistas, porque o primeiro meio empregado para chegar a esse resultado era a propagação no seio da sociedade de um sofisma, o sofisma da igualdade, pai da anarquia. À medida que avançarmos neste estudo, veremos cada vez melhor que o sofisma e a mentira sempre foram e ainda são os grandes meios de ação empregados pela seita para chegar a seus fins. Eles não poderiam desejar que fosse de outra maneira, pois precisam ocultar aos olhos do público e aos olhos dos próprios franco-maçons aquilo que o poder oculto busca, aquilo que ele os faz executar. Aí está a razão pela qual o primeiro sofisma empregado para conduzir a Revolução foi chamado de segredo maçônico por excelência. Barruel narra como ele pôde um dia se introduzir numa loja para assistir à admissão de um aprendiz. O ponto importante para mim, diz ele, era aprender o famoso segredo da maçonaria. Fez-se passar o recipiendário sob a abóboda de aço para chegar diante de uma espécie de altar no qual se fez um discurso sobre a inviolabilidade do segredo que lhe ia ser confiado e sobre o perigo de faltar ao juramento que devia pronunciar. O recipiendário jura que quer ter a cabeça cortada se vier a trair o segredo. O venerável, sentado sobre um trono, atrás do altar, diz então: Meu caro irmão, o segredo da franco-maçonaria consiste nisto. Todos os homens são iguais e livres. Todos os homens são irmãos. O venerável não acrescentou mais nenhuma palavra. Os presentes se abraçaram e passaram ao jantar maçônico. Eu estava então, continua Barruel, tão longe de suspeitar uma intenção ulterior nesse famoso segredo, que quase estourei de rir quando o ouvi, e disse àqueles que me tinham introduzido: Se é esse todo o vosso grande segredo, faz muito tempo que o conheço. E com efeito, se compreende por igualdade e liberdade que os homens não são feitos para serem escravos de seus irmãos, mas para gozar da liberdade que Deus dá a seus filhos, se por fraternidade se quer dizer que, sendo todos filhos do Pai Celeste, os homens devem todos se amar, ajudar-se mutuamente como irmãos, não se percebe que haja necessidade de ser maçom
para aprender essas verdades. Eu as achei muito mais benditas no Evangelho do que nos seus jogos infantis, diz Barruel. Ele acrescenta: devo dizer que em toda a loja, por mais numerosa que fosse, não vi um só maçom dar ao grande segredo um outro significado. Barruel observa que havia ali apenas não iniciados, e a prova que oferece é que nenhum daqueles que assistiam àquela sessão se deixou levar pela revolução, exceto o venerável. Dá-se que, com efeito, se a franco-maçonaria é uma associação muito numerosa de homens, unidos pelos juramentos, e lhe emprestam uma cooperação mais ou menos consciente e mais ou menos direta para a obra proposta, há apenas um pequeno número de iniciados que conhecem o objetivo último da própria associação. Era preciso encontrar esse objetivo, para aquela época, nas palavras igualdade e liberdade, posto que eram dadas ao aprendiz como segredo da sociedade, segredo a ser guardado sob as mais graves penas, consentidas quando do juramento, segredo a ser meditado e cujo sentido profundo seria liberado pouco a pouco nas sucessivas iniciações. Em sua recente obra, Gustave Bord confirma esta maneira de ver. Também, segundo ele, a primeira sugestão lançada no mundo pela franco-maçonaria para preparar os caminhos para a Jerusalém da nova ordem, o templo que os franco-maçons querem levantar sobre as ruínas da civilização cristã, foi a ideia da igualdade. Nosso Senhor Jesus Cristo prega a igualdade, mas uma igualdade que procedia da humildade que ele soube colocar nos corações dos grandes. Os reis dominam as nações. Quanto a vós, não procedais assim. Mas que o maior dentre vós seja como o último, e aquele que o governa como aquele que serve. Lucas 22, 25, 26. Essa igualdade de condescendência que inclina os grandes em direção aos pequenos, a franco-maçonaria quer substituir pela igualdade do orgulho, que diz aos pequenos que eles têm o direito de se considerarem no nível dos grandes, ou de os rebaixarem até eles. A igualdade orgulhosa, pregada por ela, diz também assim ao bruto como ao infortunado: vós sois iguais às mais altas inteligências, aos poderosos e aos ricos, e vós sois a maioria. A palavra liberdade tinha esse significado preciso. A igualdade perfeita só pode ser encontrada na liberdade total, na independência de cada um, em relação a todos, após a ruptura definitiva dos laços sociais. Não mais mestres, não mais magistrados, não mais pontífices nem soberanos, todos iguais sob o nível maçônico, e livres para seguirem seus instintos. Tal era o significado total das palavras igualdade, liberdade. Esse dúplice dogma maçônico devia ter e tem por efeito destruir toda hierarquia e substituí-la pela anarquia, isto é, suprimir a sociedade. Ao passo que a doutrina pregada por nosso Senhor Jesus Cristo teve por efeito a abolição da escravidão e o exercício de uma autoridade e de uma obediência que tomaram, uma a inspiração, outra o poder, da vontade de Deus, o que regenerou a humanidade e produziu a civilização cristã. A ideia da igualdade orgulhosa que a franco-maçonaria esforçou-se em fazer entrar nas entranhas da nação é, diz Gustave Bord, a mais nefasta, a mais terrível que se possa imaginar. A substituição da ideia de hierarquia pela ideia de igualdade é destruidora de toda a ideia social. Ela conduz as sociedades aos piores cataclismos. E mais adiante, as ideias de igualdade social impregnaram suas ideias dos franco-maçons, a tal ponto que elas se manifestaram antes de suas ideias antirreligiosas,
que por sua vez triunfaram, não como único objeto da maçonaria, mas como consequência da aplicação de suas teorias de igualdade ao extremo, após tê-las aplicado à vida social e política. Não somente eles se impregnaram delas, mas ainda farão a França e a Europa inteira adotarem suas doutrinas, tornadas a razão de ser das nossas sociedades. Foi em 12 de agosto de 1792 que a maçonaria julgou que o tempo do mistério havia passado, que o segredo seria inútil dali em diante. Até então, os jacobinos não tinham datado os fatos de sua revolução, senão pelos anos de sua pretendida liberdade. Nesse dia, Luís XVI, 48 horas após ter sido declarado pelos rebeldes destituído de todos os direitos do trono, foi levado cativo às torres do templo. Nesse mesmo dia, o conjunto dos rebeldes decidiu que a data da liberdade seria dali em diante acrescentada nos atos públicos à data da igualdade. Esse próprio decreto foi datado como sendo do 4º ano da liberdade, como do 1º ano, 1º dia da igualdade. Nesse mesmo dia, pela primeira vez, brilhou enfim publicamente esse segredo tão caro aos franco-maçons, prescrito em suas lojas, com toda a fé do mais inviolável juramento. À leitura desse famoso decreto, eles exclamaram: enfim, eis-nos aqui. A França inteira não é mais do que uma loja. Os franceses são todos franco-maçons e o universo inteiro logo será como nós. Fui testemunha dessas manifestações. Ouvi as perguntas e as respostas a que deram ensejo. Vi os até então mais reservados maçons responderem dali em diante sem o menor constrangimento. Sim, enfim, eis cumprido o grande objetivo da franco-maçonaria. Igualdade e liberdade. Todos os homens são iguais e irmãos. Todos os homens são livres. Aí está a essência de nosso código, todo o objetivo de nossos desígnios, todo o nosso grande segredo. Ouvi mais especialmente as palavras saírem da boca dos mais zelosos franco-maçons, daqueles que eu vira condecorados com todas as ordens da franco-maçonaria e revestidos com todos os direitos para presidir as lojas. Coisa curiosa, era estritamente proibido aos franco-maçons apresentar aos profanos essas duas palavras justapostas. Igualdade, liberdade. É a ordem em que então se encontravam. Essa lei, diz Barruel, era tão bem observada pelos escritores maçônicos que não lembro de jamais tê-la visto violada em seus livros, apesar de ter lido um grande número e dos mais secretos. O próprio Mirabeau, ainda quando dava a impressão de trair o segredo da maçonaria, não ousava revelar-lhe senão uma parte. Liberdade aqui, igualdade de condições lá. Ele sabia que ainda não tinha chegado o tempo em que seus irmãos poderiam perdoá-lo por ter, mediante a justa posição dessas duas palavras, despertado atenção sobre o sentido que elas poderiam tomar, esclarecidas uma pela outra. A palavra liberdade, considerada isoladamente e em si mesma, apresenta ao espírito não uma coisa misteriosa e secreta, mas uma coisa conhecida e eminentemente boa. É mesmo o dom mais precioso que Deus concedeu à natureza humana, aquele que a coloca num reino tão superior ao ocupado pelos animais. O dom de praticar atos que não sejam obrigatórios e que, por conseguinte, trazem com eles a responsabilidade e o mérito, e por isso permitem a cada um de nós crescer indefinidamente. A palavra igualdade, aplicada ao gênero humano, indica que, na diversidade das condições, a comunidade de origem e de fim último dá a todas as pessoas que a compõem a mesma dignidade. Também a franco-maçonaria não via nenhum inconveniente,
longe disso, em ser apresentada a estes como glorificadora da liberdade, àqueles como glorificadora da igualdade. O que ela não queria fora de suas lojas, o que ela, ao contrário, queria no seu interior, é que essas palavras fossem apresentadas juntas e unidas. A inteligência do que ela tivera a intenção de colocar na reunião dessas palavras, eis o que ela queria fosse aprendido por seus adeptos e escondido aos leigos. Aí estava seu mistério. E esse mistério ainda hoje importa não manifestá-lo à luz do dia, porque a franco-maçonaria não cessou de mistificar o público com essas palavras, que ela e os seus tomam num sentido e as pessoas de bem em outro. Assinalemos inicialmente qual o gênero de igualdade que a franco-maçonaria exaltava em suas lojas. Todos os maçons, fossem eles príncipes, eram irmãos. A igualdade que ela estabelecia entre eles marcava que a missão que ela se impusera era estabelecer no mundo não a igualdade que temos segundo nossa origem comum e nosso destino comum, mas a igualdade social, que deve abolir toda hierarquia e, consequentemente, toda autoridade, fazer reinar a anarquia. A palavra liberdade, unida à palavra igualdade, acentuava ao último grau esse significado. Isto introduziria que a igualdade não se encontraria senão na liberdade, vale dizer, na independência de todos, relativamente a todos, após a ruptura de todos, os liames que ligam os homens uns aos outros. Assim, nada mais de mestres, nem de magistrados, nada mais de padres, nem de soberanos, em consequência, nada de subordinados a nenhum título, todos iguais sob o nível maçônico, todos livres com a liberdade dos animais, podendo seguir seus instintos. Era isso que a franco-maçonaria queria chegar. É para aí que ela queria levar o gênero humano. Mas era um segredo a ser guardado. Espalhemos no meio do povo as palavras liberdade e igualdade, mas guardemos para nós o significado último. Já Voltaire declarara querer da liberdade a razão oprimida pelo dogma e restabelecer entre os homens a igualdade que o sacerdócio, armado da revolução, havia rompido. Nada há de tão pobre e tão miserável, dizia Voltaire, como um homem que recorre a outro homem para saber no que deve crer. Ele invocava com seus desejos aqueles dias em que o sol iluminará apenas os homens livres, que não reconhecerão outros mestres além de sua razão. A essa primeira igualdade na incredulidade, a alta maçonaria julgou ser necessário juntar uma outra, a igualdade social. Era necessário, por conseguinte, desfazer-se dos reis, assim como dos padres, abater os tronos, assim como os altares, e, antes de tudo, aquele que dominava todos os outros, o trono dos Bourbons. Lilia pedibus destrui. Foi a palavra de ordem que se espalhou de loja em loja, e daí no meio do povo. Nas lojas ouvia-se que não existe liberdade nem igualdade para um povo que não é soberano, que não pode fazer suas leis, que não pode nem revogá-las, nem mudá-las. Para o povo, não há necessidade de longas explicações. Basta fazer ouvir essas palavras: liberdade, igualdade. Ele compreende e logo se mostrará pronto para os combates que os objetos de seus mais ardentes desejos deveriam proporcionar-lhe. Assim, num instante, armado de lanças, baionetas e archotes, ele se lançou à conquista da liberdade e da igualdade. Ele soube onde encontrar os castelos a serem queimados e as cabeças a serem cortadas, para nada mais ver acima de si e em tudo e por tudo ter liberdade de ação. Não se injuria a franco-maçonaria quando se afirma que o segredo que ela ocultara sob as palavras liberdade e igualdade era a revolução com todos os seus horrores.
Citemos, no entanto, por causa de sua importância e de sua clareza, o que diz John Hobson, professor de filosofia natural e secretário da Academia de Edimburgo. Ele se tornou maçom na segunda metade do século XVIII e logo obteve o grau de mestre escocês. Com esse título, visitou as lojas da França, Bélgica, Alemanha e Rússia. Adquiriu crédito tão grande junto aos franco-maçons que estes lhe ofereceram os mais elevados graus. Foi então, em 1797, que ele publicou o resultado de seus estudos num livro intitulado Preuves des conspirations contre toutes les redillions et tous les gouvernements de l'Europe, orgies dans les assemblées secrètes des Illuminés et des francs maçons. Tive, disse ele, as oportunidades de acompanhar todas as tentativas realizadas durante 50 anos, sob o pretexto especioso de esclarecer o mundo com a chama da filosofia e de dissipar as nuvens de que se servem a superstição religiosa e civil para manter o povo da Europa nas trevas da escravidão. Sempre as mesmas palavras para exprimir as mesmas intenções. Liquidar a civilização cristã para substituí-la por uma civilização baseada unicamente na razão e que deve dar satisfação aqui embaixo a todas as concupiscências da natureza. Vi, continua John Hobson, formar-se uma associação que tinha por único objetivo destruir, até os fundamentos, todas as instituições religiosas e derrubar todos os governos existentes na Europa. Vi essa associação divulgar seus sistemas com um zelo tão alentado que ela se tornou quase irresistível, e percebi que os personagens que tiveram maior participação na Revolução Francesa eram membros dessa associação, que seus planos foram concebidos segundo seus princípios e executados com sua assistência. Um personagem ainda mais autorizado, o conde Haugwitz, ministro da Prússia, acompanhou seu soberano ao Congresso de Verona e naquela augusta assembleia leu um memorial que teria podido intitular Minha Confissão. Ele diz nesse memorial que não somente foi franco-maçom, mas que foi encarregado da direção superior das reuniões maçônicas de uma parte da Prússia, da Polônia e da Rússia. A maçonaria, diz ele, estava então dividida em duas partes nos seus trabalhos secretos. Aquilo que um outro maçom chama de parte pacífica, encarregada da propagação das ideias, e de parte guerreira, encarregada de fazer as revoluções. As duas partes davam-se as mãos para chegarem à dominação do mundo. Exercer uma influência dominadora sobre os soberanos, tal era nosso objetivo. Essa vontade de chegar à dominação do mundo é própria dos judeus. Nisto, os franco-maçons não são senão instrumentos deles. Ela explica quase todos os acontecimentos dos 2 últimos séculos e, sobretudo, os do momento atual. A Revolução é o fato da maçonaria, ou melhor, como diz Henri Martin, a franco-maçonaria foi o laboratório da Revolução. Ela própria, ademais, não se omite em reivindicar a honra de ter posto a Revolução no mundo. Na Câmara dos Deputados, na sessão de 1º de julho de 1904, tendo o Marquês de Rosambo dito: a franco-maçonaria trabalhou na surdina, mas de uma maneira constante para preparar a Revolução. Jumel, é isto com efeito do que nos vangloriamos. Alexandre Zevais, é o maior elogio que o Senhor nos poderia fazer. Henri Michel, Bulches do Rhône, é a razão pela qual o Senhor e seus amigos a detestam. Rosambo replicou: estamos, pois, perfeitamente de acordo a respeito desse ponto, que a maçonaria foi a única autora da Revolução
e os aplausos que ela recolhe da esquerda e aos quais estou pouco habituado, provam, senhores, que reconheceis comigo que ela fez a Revolução Francesa. Jumel. Fazemos mais do que reconhecer. Nós o proclamamos. Num relatório lido na sessão plenária das respeitáveis lojas Paz e União e Livre Consciência, no Oriente de Nantes, em 23 de abril de 1883, uma segunda-feira, lemos: Foi de 1772 a 1789 que a franco-maçonaria elaborou a grande revolução que devia mudar a face do mundo. Foi então que os franco-maçons vulgarizaram as ideias que tinham recebido em suas lojas. Relatório, página 8. Na circular que o Grande Conselho da Ordem Maçônica enviou a todas as lojas para preparar o centenário de 89, encontramos a mesma afirmação, seguida de uma ameaça. A maçonaria que preparou a Revolução de 1789 tem por dever continuar sua obra. O atual estado dos espíritos compromete-a com isso. Bem antes disso, em 1776, Voltaire escrevera ao conde d'Argental: De todos os lados se anuncia uma revolução. Ele conhecia o que ele e seus amigos das lojas preparavam para a igreja e para a sociedade. O convencional Gouffroy caracterizou-a assim: Jamais a história dos povos bárbaros, jamais a história pavorosa dos tiranos oferecerão a imagem de uma conspiração mais espantosa, nem melhor combinada, contra a humanidade e a virtude. Já neste mesmo ano, de 1776, a Comissão Central do Grande Oriente tinha escolhido entre os maçons homens encarregados de percorrer as províncias e de visitar as lojas em toda a extensão da França para diverti-las de se manterem prontas e favorecer seu concurso ao que se ia cumprir. Copan Albancelli fez uma observação muito justa. Para chegar a tornar-se a mestra dos destinos da França, a franco-maçonaria precisou de 70 anos de preparação. Por que tanto tempo? Isto está relacionado ao método que ela estava obrigada a empregar. Quando a maçonaria apareceu na França, vinda da Inglaterra, sob a regência, ela era totalmente impotente. Não obstante, visava desde logo destruir as tradições francesas, quer dizer, os elementos de se compunha o ser chamado França. Fazer da França uma outra França. Como chegar à realização desse objetivo, tão louco como se tentasse fazer de um homem um anti-homem, a humanidade uma anti-humanidade? O poder oculto maçônico, não podendo agir pela força, posto que na origem ela não possuía força, estava reduzido a agir por persuasão, por sugestão. Mas não é fácil sugerir a uma nação que ela deve destruir suas tradições, isto é, destruir a si própria. Não se pode esperar um tal resultado senão procedendo por sugestões sucessivas, dirigidas com extrema habilidade e prodigiosa hipocrisia, uma hipocrisia cuja medida é dada pelo fato de que a divisa liberdade, igualdade e fraternidade, que não cessaram de apresentar como se tratasse de seduzir a nação, como uma carta de emancipação e de universal felicidade, manifestou seu veneno quando chegou a dominar esta nação, pelo terror e pela guilhotina. Para fazer aceitar toda a série das sugestões pelas quais era necessário passar, para criar os estados de espírito intermediários indispensáveis à obtenção do resultado almejado, compreende-se que tenha sido necessário muito tempo. Lançando daí seu olhar sobre o que acontece hoje, Copan Albancelli acrescenta: a franco-maçonaria preparou, pois, seu primeiro reino durante cerca de 70 anos. Ora, esse reino não durou senão alguns anos. Sufocada pelo sangue do terror
e pela lama do diretório, a franco-maçonaria se reencontrou tão fraca quanto era nos seus primórdios. Ela foi obrigada a recomeçar seu trabalho subterrâneo, a preparar de novo os estados de espírito sobre os quais ela poderá se apoiar um dia para escalar, uma segunda vez, o poder que ela foi obrigada a abandonar. Não serão precisos menos de 80 anos. 70 anos de esforços pacientes e miseravelmente hipócritas na primeira vez, 80 anos na segunda. Compreende-se que, instruída por suas primeiras experiências, ela não possa se decidir agora a largar o bocado. Ela não quer, pois, deixar o poder, e nós podemos estar certos de que fará o impossível para aí permanecer e terminar enfim a obra de ruína para a qual, faz 2 séculos, ela tem empregado tanta astúcia e tanta violência. Livro A Conjuração Anticristã, Monsenhor Henri de Lassus. Capítulo 13. A franco-maçonaria no século XVIII. 3. Os Iluminados. L. Blanc, na sua Histoire de la Révolution, consigna a existência desses santuários mais tenebrosos do que as lojas, cujas portas não se abrem ao adepto, senão após uma longa série de provas calculadas, de maneira a confirmar os progressos de sua educação revolucionária, a confirmar a constância de sua fé, a experimentar a têmpora de seu coração. É desses santuários que descem às lojas a luz e o estímulo. Antes de 89, foi a seita dos Iluminados que imprimiu à franco-maçonaria as diretrizes requeridas para que pudesse implementar o projeto de revolucionar a França e a Europa. Após a restauração, coube à alta venda o papel de preparar os fatos aos quais assistimos e que devem completar e terminar a obra interrompida da Revolução. Após os trabalhos históricos desses últimos anos, diz Monsenhor Frepel, não é mais permitido ignorar a perfeita identidade das fórmulas de 1789 com os planos elaborados na seita dos Iluminados. Barruel trouxe à luz a organização dos Iluminados, suas doutrinas, a ação que ela exerceu sobre a franco-maçonaria e, através desta, sobre os movimentos revolucionários. Para fazer estas revelações, ele se apoia em documentos sobre cuja origem e autoridade é preciso inicialmente falar. Por volta do ano de 1781, a corte da Baviera suspeitou da existência de uma seita que se constituíra naquele país para se sobrepor à franco-maçonaria. Ela ordenou pesquisas que os sectários tiveram a arte de afastar ou de tornar inúteis. No entanto, no dia 22 de junho de 1784, Sua Alteza Eleitoral mandou publicar nos seus estados a proibição absoluta de toda comunidade, sociedade e confraria secreta ou não aprovada pelo Estado. Muitos franco-maçons fecharam suas lojas. Os iluminados que tinham irmãos na própria corte continuaram a realizar suas assembleias. No mesmo ano, um professor de Munique, Babo, desvendou o que sabia acerca da existência dos Iluminados e de seus projetos num livro intitulado Première Avis sur les Francs-Maçons. O governo demitiu então o Weishaupt da cadeira de direito que ele ocupava em Ingolstadt, não porque soubesse ser ele o fundador dos Iluminados, coisa que não estava clara, mas na qualidade de famoso mestre das lojas. Ao mesmo tempo, 2 professores de humanidades em Munique, o padre Constandet e o padre Benner, que após terem sido discípulos de Weishaupt, tinham se separado dele, receberam ordens para comparecer diante do tribunal do ordinário para aí declarar, sob juramento, o que eles tinham visto de contrário aos costumes e à religião entre os iluminados. Não se sabia então que essas lojas de retaguarda também tinham por missão conspirar contra os governos. Barruel publicou os depoimentos que eles prestaram nos dias 13 e 7 de abril de 1786.
O conselheiro palaciano Ut Schneider e o acadêmico Grumberger, que se haviam retirado da ordem quando lhe conheceram todo o horror, prestaram igualmente depoimento jurídico que Barruel também publicou. Esses depoimentos, por importantes que fossem, não conduziram à adoção das medidas que reclamavam, seja porque os iluminados tivessem inteligências no próprio seio do tribunal, seja porque o afastamento de Weishaupt levou a crer que a seita, estando decapitada, desapareceria por si mesma. Foi preciso, diz Barruel, que o céu interferisse. Deposto de suas funções, Weishaupt tinha se refugiado em Ratisbonne, mais decidido do que nunca a prosseguir sua obra. Ele tinha junto a si um padre apóstata, chamado Lanz. No momento em que ele lhe transmitia suas instruções, antes de enviá-lo para levar à Silésia suas misteriosas e funestas maquinações, um raio caiu sobre eles e Lanz morreu ao lado de Weishaupt. O pavor não deixou aos conjurados liberdade de espírito suficiente para subtrair aos olhos da justiça os papéis dos quais Lanz estava encarregado. A leitura desses documentos lembra os depoimentos de Cossandei, de Benner, de Ut Schneider e de Grumberger, e resolveu-se perquirir entre estes aquele que se sabia ter tido ligações mais estreitas com Weishaupt. Em 11 de outubro de 1786, no momento em que Xavier Svac, o conselheiro palaciano da regência, chamado Caton na seita, se julgava ao abrigo de qualquer busca, magistrados se encaminharam para sua casa de Landshut. Outros, ao mesmo tempo, desceram ao castelo de Sandersdorf, que pertencia ao barão de Bassos, Aníbal, para a seita. Essas visitas colocaram a justiça na posse dos estatutos e das regras, dos projetos e dos discursos, em uma palavra, de tudo o que constituía os arquivos dos iluminados. Em bilhetes, na sua maioria, escritos em código por Münchhausen, conselheiro em Munique, chamado Ajax pelos conjurados, encontravam-se receitas para fazer a água tofana, para tornar insalubre o ar dos apartamentos, etc. O arresto abrangeu igualmente uma coleção de 130 sinetes de soberanos, senhores, banqueiros e o segredo de imitar aqueles dos quais a ordem não podia dispor. A conspiração de Weishaupt mostrou-se tão monstruosa nesses documentos, diz Barruel, que com dificuldade se podia conceber que toda a perfídia humana tivesse bastado para prestar-se a isso. O eleitor mandou depositar os documentos confiscados nos arquivos do Estado. Quis, ao mesmo tempo, advertir os soberanos do perigo que a todos ameaçava, a eles e a seus povos. Para tanto, mandou-os imprimir sob o título Écrits originaux de l'ordres et de la secret des Illumines, na tipografia de Ant François, editor da corte de Munique em 1787. A primeira parte desta obra contém os escritos descobertos em Landshut, na casa do conselheiro da regência Svac, nos dias 11 e 12 de outubro de 1786. A segunda parte contém aqueles que foram encontrados por ocasião da visita feita por ordem de Sua Alteza Eleitoral ao castelo de Sandersdorf. No início do primeiro volume e no frontispício do segundo, encontra-se essa advertência bem digna de atenção. Aos que tiverem qualquer dúvida a respeito da autenticidade desta compilação, basta que se apresentem aos arquivos secretos de Munique, no qual se tem ordem para mostrar-lhes as peças originais. Nesses 2 volumes, encontramos reunido tudo o que pode evidenciar a mais característica conspiração anticristã. Aí se veem os princípios, o objetivo, os meios da seita, as partes essenciais de seu código,
a correspondência entre os adeptos e seu chefe, seus progressos e suas esperanças. Barruel, em suas memórias, reproduz as peças mais interessantes. Cada uma das potências da Europa recebe, pois, estes documentos. Todas foram assim advertidas, com provas autênticas sobre a monstruosa revolução meditada para sua perdição e a de todas as nações. O próprio excesso das conspirações fê-las que vissem, talvez, como quiméricas, até o momento em que estouraram os acontecimentos que elas preparavam. Na Baviera, a cabeça de Weishaupt foi posta a prêmio. Ele se refugiou junto de Sua Alteza, o Duque de Saxe-Gotha. A proteção que aí encontrou e aquela de que gozaram em diversas cortes vários de seus adeptos explicam-se pelo número de discípulos que ele tinha nos mais eminentes cargos, mesmo ao nível dos príncipes. Excetuado Weishaupt, que soubera escapar dos juízos, nenhum dos conjurados foi condenado na Baviera, e penas mais fortes do que o exílio ou uma prisão passageira, e desde Holstein até Veneza, desde Livonie até Estrasburgo, não foi feita a menor busca nas suas lojas. A maioria dos adeptos, reconhecidos como os mais culpados, encontrou mais proteção do que indignação. Assim a seita se livrou de ter que abandonar a pátria. Schwach escreveu: é preciso, para restabelecer nossos negócios, que entre os irmãos que fugiram a nossos adversários, alguns dos mais hábeis, tomem o lugar de nossos fundadores, que se desfaçam os descontentes e que, de acordo com os novos eleitos, trabalhem para dar à nossa sociedade seu primeiro vigor. Weishaupt, numa carta a Fischer, deixava ouvir essa ameaça contra os que tinham expulsado de Ingolstadt. Um dia transformaremos sua alegria em prantos. Instruídos pelo valor dos documentos que Barruel arrola em suas memórias, podemos, com toda a confiança, penetrar no antro dos iluminados e transformar-nos em espectadores das tramas através das quais prepararam a Revolução. Weishaupt era, como dissemos, professor da Universidade de Ingolstadt, quando lançou os fundamentos do Iluminismo em 1º de março de 1776. Entre os estudantes que seguiam seu curso, ele escolheu Manchenhausen, que depois foi conselheiro em Munique e ao qual deu o nome de Ajax, e Merz, que mais tarde foi secretário do embaixador do Império em Copenhague. A este deu o nome de Guerra de Tibério. Disse ao primeiro: Jesus Cristo enviou seus apóstolos para pregarem no universo. Tu que és meu Pedro, porque te deixarei ocioso e tranquilo? Vai, pois, e prega. O ano de 1776 precede bem pouco o da Revolução, e aí estão seus fragílimos princípios. Mas não esqueçamos que a franco-maçonaria era organizada há muito mais tempo e que a seita dos iluminados não tinha senão que lhe dar seu último impulso. Menos de 2 anos mais tarde, no dia 13 de março de 1778, Weishaupt, numa carta dirigida a Tibério e Merz, assim se felicitava pelo sucesso de seu empreendimento. Tenho extremo prazer em comunicar-vos os felizes progressos de minha ordem. Conjuro-vos, pão de mãos à obra. Em 5 anos, ficareis espantados com o que teremos feito. O mais difícil foi superado. Ireis perceber que dareis passos de gigantes. O que lhe dava esta confiança era a facilidade que encontrava para seduzir os homens que gozavam da consideração pública. Em Eichstätt, onde se encontrava a loja que ele próprio presidia, levou suas tentativas até sobre 2 cônegos. Logo ele pôde enviar missionários para toda a Alemanha e toda a Itália. Mais tarde explicaremos como o iluminismo se introduziu na França. Do fundo do seu santuário, ele acompanhava todos os seus adeptos, mantendo com eles contínuas relações. A correspondência de Voltaire é prodigiosa, mas ela não se aproxima à de Weishaupt.
Aliás, como Voltaire, ou melhor, como D'Alembert, ele se esforçava em colocar seus homens junto aos príncipes, a introduzi-los em seus conselhos, a fazê-los penetrar em seus congressos. A história, sem dúvida, um dia dirá com que arte ele soube, no congresso de Rastadt, fazer combinar os interesses de sua seita com os da potência e com seus juramentos de destruí-las todas. Dentre seus discípulos, quem melhor o seguiu neste aspecto foi Xavier Zouac. Ninguém jamais soube melhor aparentar ares de um servidor zeloso por seu príncipe, por sua pátria e pela sociedade, ao mesmo tempo em que conspirava contra seu príncipe, sua pátria e a sociedade. Em diferentes lugares de sua obra, no curso da narração, Barruel é levado a falar dos grandes personagens que Weishaupt ganhou em grande número, seja por ele mesmo, seja por seus afilhados. Ele soube fazer desses príncipes instrumentos, apóstolos e propagandistas de uma conspiração da qual deveriam ser as primeiras vítimas. Mas aquilo a que Weishaupt mais se aplicou foi em conquistar a direção da franco-maçonaria. Desde os primeiros dias da fundação da sua seita, e talvez mesmo antes, ele compreendera o partido que tiraria para suas conspirações se um dia pudesse obter o concurso da multidão de franco-maçons espalhados pelo mundo. No ano de 1777, ele ingressou na loja chamada São Teodoro em Munique. Assim ele tinha a qualificação para se imiscuir nas suas convenções. O que ele próprio fizera, recomendava a seus iniciados que igualmente o fizessem. Ele possuía os segredos da franco-maçonaria, observa Barruel, e os franco-maçons não conheciam os dele. Weishaupt sabia que ele e os franco-maçons tendiam para o mesmo fim, mas que se encontravam no caminho que conduzia a este fim, localizados em pontos desigualmente distantes do objeto. Veremos tudo isso se reproduzir no século seguinte com a alta venda. Copan Albancelli, no seu livro Le Pouvoir occulte contre la France, estabeleceu definitivamente essa hierarquia entre as diversas sociedades secretas e as superiores que, através de alguns de seus membros, penetram nas inferiores para imprimir-lhes a direção que, sem dúvida, elas próprias recebem de mais alto. O demônio das revoluções, diz Barruel, serviu Weishaupt à vontade para a execução de seu desígnio. Ele lhe enviou um barão de Hanover, chamado Knige, Philon Knige. Que me deem 6 homens dessa têmpera, disse Weishaupt, quando o conheceu. Com ele eu mudo a face do universo. Esses 2 tições do inferno se completavam um ao outro. Uma ocasião única se apresentou para colocar seus desígnios em execução. Corria o ano de 1780. Sob a proteção e os auspícios de Sua Alteza, o príncipe Ferdinando, duque de Brunswick, uma Assembleia Geral dos Deputados Maçônicos acabava de ser convocada para Williamsbad no ano seguinte. Não era uma sociedade insignificante, diz Barruel, aquela cujos deputados acorrem de todas as partes do mundo. Muitos franco-maçons, naquela época, acreditavam poder chegar a 3 milhões o número de seus iniciados. Os da loja Acandura, estabelecida em Paris, vangloriavam-se em sua encíclica de 31 de maio de 1782 de serem 1 milhão somente na França. Que estranho interesse convoca para uma corte da Alemanha, de todas as partes da Europa, do fundo mesmo da América, da África e da Ásia, os agentes, os eleitos de tantos homens, todos unidos pelo juramento de um segredo inviolável sobre a natureza de suas associações e sobre o objeto de seus mistérios? Que projetos traziam consigo os deputados de uma associação tão formidável? A resposta é que a hora da revolução estava decretada, que a hora da revolução estava próxima. Nesse canto da Alemanha, e através desse congresso,
se concebia e se inflamava o braseiro do qual devia partir o incêndio que ia devastar a Europa. Outras assembleias de franco-maçons tinham sido realizadas nos últimos 20 anos em Brunswick, em Wiesbaden e em outras cidades alemãs. Nenhuma tinha sido geral como essa. Nenhuma reunira uma tal variedade de seitas. Eram, de alguma maneira, diz Barruel, todos os elementos do caos maçônico reunido no mesmo centro. Os irmãos chegavam de todos os lados munidos de passaportes de autoridades civis. Durante mais de 6 meses, eles entraram e deliberaram tranquilamente na sua imensa e tenebrosa loja, sem que o magistrado se dignassem de se inquietar com o que ali se passava em relação a eles e seus povos. Se os organismos religiosos, se o próprio corpo episcopal, tivessem nesses dias realizado uma Assembleia Geral, o soberano teria reclamado o direito de enviar emissários. Ele os teria encarregado de vigiar para que, sob o pretexto de questões religiosas, não acontecesse nada de contrário aos direitos do Estado. Aqui, a política mereceu, sem dúvida, a confiança dos príncipes que os maçons contavam entre seus irmãos. Ela não sabia que não há para os adeptos desse nível senão meias confidências. O Weishaupt enviou, pois, a Williamsbad seu lugar-tenente, Kinege, com o pensamento de, talvez com a missão, recebida da direção suprema das associações secretas que os havia convocado, de arrastar todas as diversas seitas da franco-maçonaria para o movimento revolucionário. Knizh julgou mais conveniente manter-se à porta da Assembleia, acompanhar o encaminhamento das matérias e agir mais por seus confidentes do que por si mesmo. Ele se serviu, sobretudo, do adepto Minos, isto é, do barão Dietfurt, conselheiro do gabinete imperial de Wetzlar, que ele sabia estar cheio de zelo e de entusiasmo pelo iluminismo e que ele tivera o cuidado de fazer incluir na categoria dos deputados. As principais disposições combinadas entre Kinege e Dietfurt, diz Barruel, foram decretadas pelo Congresso. Não entraremos no detalhe das manobras que ele realizou para alcançar seu objetivo. Podem ser lidas no 4º volume das Memórias por servir à história do jacobinismo. Bastará dizer que seu objetivo foi atingido. Se eu não temesse acabrunhar de espanto e de dor os franco-maçons honestos, diz Barruel, eu os convidaria aqui a meditar um pouco essas palavras. Todos ficaram encantados, entusiasmados, eleitos e Rosa-Cruzes, irmãos templários, irmãos de Zenendorf e irmãos de São João, cavaleiros do Sol e cavaleiros Kadosh. Filósofos perfeitos, todos escutam, recebem com admiração os oráculos do Epopte e Hierofante, Kinege, que restitui à claridade primitiva seus antigos mistérios, mostrando no seu Irã, seu Renak, a sua pedra polida. Toda história dessa liberdade e dessa igualdade primitivas, toda essa moral que não é outra coisa, senão a arte de desembaraçar-se de príncipes, de governos, da religião e da propriedade. Um dos membros mais distintos da nobreza do Delfinado, o conde de Virieu, que fora enganado pelas aparências místicas do sistema Saint-Martin, fundador de um iluminismo distinto daquele de Weishaupt, fazia parte da loja dos Cavaleiros Filantrópicos de Lyon. E fora, nessa qualidade, delegado no Congresso de Williamsbad. De regresso a Paris, pressionado pelo conde de Gilliers, diz: Não vos contarei os segredos que trago comigo, mas o que julgo poder dizer-vos é que se trama uma conspiração tão bem urdida e tão profunda que será muito difícil que a religião e os governos não sucumbam. L. Blanc, na sua Histoire de la Révolution, caracterizou com muita propriedade a obra de Weishaupt. Submeter unicamente através do mistério o único poderio da associação, a uma mesma vontade e animar com o mesmo sopro milhares de homens em cada região do mundo, mas inicialmente na Alemanha e na França. Fazer desses homens, por intermédio de uma educação lenta e gradual,
seres inteiramente novos, torná-los obedientes até o delírio, até a morte, a chefes invisíveis e ignorados, com semelhante legião, avaliar secretamente os corações, envolver os soberanos, dirigir à sua vontade os governos e levar a Europa a tal ponto que toda a superstição, leia-se, toda a religião, fosse apagada, toda a monarquia abatida, todo o privilégio de nascimento declarado injusto, o próprio direito de propriedade abolido. Tal foi o plano gigantesco do Iluminismo.